Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 8. A palavra nos diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amados, a transfiguração de Jesus foi algo que poderia acontecer e se manifestar para muitos dos seus discípulos. Mas esse texto nos mostra que Jesus chamou em particular 3 deles: Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ela aconteceu para mostrar uma confirmação de algo que Jesus já vinha falando, tentando explicar para os seus discípulos. Essa transfiguração de Jesus, ela tinha por objetivo não só trazer uma confirmação, mas levar compreensão a seus discípulos acerca de algo que Jesus tinha como sendo mensagem principal da sua vida e da sua vinda à terra, e que os seus discípulos não estavam compreendendo. Se vocês abrirem suas Bíblias no capítulo anterior, capítulo 16, os irmãos vão ver que Jesus estava falando sobre a sua ressurreição, sobre a sua morte. No verso 21 de Mateus 16, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos aquilo que haveria de acontecer. Convinha para ele ir para Jerusalém. Ele estava dizendo que convinha que ele padecesse de muitas perseguições vindas da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes daquele tempo, dos escribas. Jesus estava falando para os seus discípulos que convinha que ele fosse morto e que ressuscitasse ao 3º dia. Agora preste atenção em qual foi a reação de Pedro. Pedro tomou Jesus à parte, chamou Jesus em particular. Assim como Jesus fez com ele, Tiago e João, chamou em particular e levou para um monte para orar. Mas quando Jesus estava falando dos planos de Deus para a sua vida, que convinha que ele fosse a Jerusalém, que ele sofresse perseguição, que ele padecesse, que ele fosse morto e que ressuscitasse ao 3º dia, Pedro, capítulo 16, verso 22, diz que Pedro chamou à parte e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. No versículo 23 diz que Jesus naquele momento se voltou para Pedro e o repreendeu dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque me serves de pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nós vamos fazer uma correlação entre esse momento em que Pedro chama Jesus em particular para falar dos anseios do seu coração, que iam contra os anseios do coração de Deus e de Jesus, com o momento em que Jesus o chama em particular para levar compreensão ao seu coração, à sua mente. A transfiguração de Jesus, ela só pode ser compreendida à luz do que aconteceu antes. Quando Pedro e alguns outros discípulos não compreenderam e nem aceitaram. O texto diz que Pedro chegou a repreender Jesus. Olha a força dessa palavra. E Jesus o repreende dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque esta palavra sua está me servindo como pedra de tropeço, porque você não consegue compreender as coisas que são de Deus, mas somente as que são
dos homens. Então Jesus leva esses 3 discípulos ao monte para orar, mas já sabendo no seu coração que lá no monte, em particular, algo novo, revelador da parte de Deus, haveria de acontecer para que aqueles discípulos pudessem ver e compreender o que era realmente o propósito de Deus para a vida de Jesus. Nesse capítulo anterior, que é o 16, depois de Jesus repreender a Pedro, dizendo que aquela palavra era uma pedra de tropeço, depois de Jesus dizer que o coração de Pedro estava cheio de necessidades humanas, ele não conseguia ver o que era projeto de Deus para a vida de Jesus, então Jesus disse assim, um texto muito conhecido: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que está em questão nesse momento é um conflito de interesses dos discípulos que seguiam Jesus, querendo um lugar especial quando Jesus viesse como Messias implantar o reino de Deus aqui na terra, mas no coração dos discípulos esse reino de Deus na terra era simplesmente um reino político, um reino econômico, então eles teriam proeminência social, eles teriam poder nas suas mãos. Um conflito que fazia com que eles não pudessem compreender, nem muito menos gostar de ouvir o interesse de Deus em mandar Jesus à terra, para implantar um reino que não era político, que não era econômico, não era um reino material, e sim um reino espiritual. Jesus disse para os seus discípulos: o reino de Deus está dentro de vós. Um reino que apontava para a vida eterna. Um reino que contemplava as pessoas, sim, com suas necessidades aqui. Jesus curou muitas pessoas enfermas, Jesus restaurou vista aos cegos, Jesus restaurou a vida de muitos paralíticos, Jesus ressuscitou pessoas, contemplando suas necessidades, Jesus alimentou a multidão que estava faminta, quando multiplicou os pães e os peixes, mas o cerne da mensagem de Jesus, o núcleo, o centro da mensagem de Jesus, era os céus. E o coração de Pedro e dos outros discípulos estavam tomados por uma visão terrena, uma visão limitada, que fazia com que eles simplesmente concentrassem as suas ansiedades, os seus sonhos nesse plano terreno e material daqui. E aí Jesus continua dizendo no verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai salvá-la, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? E aí Jesus conclui dizendo, porque o Filho do Homem virá em glória com seus anjos, e então ele concederá a cada um segundo as suas obras. Ele encerra essa palavra nesse momento, mas ele conduz logo depois 3 representantes dos seus discípulos para o monte, convidando-os para orar, e aí então acontece a transfiguração. Então nós podemos depreender algumas observações, algumas conclusões acerca daquilo que aconteceu naquele momento entre Jesus e seus discípulos. Existem algumas revelações importantes da parte de Deus que nos são reveladas somente quando nós estamos em particular com Ele ou com Jesus. Então é nessa hora que nós precisamos valorizar, principalmente porque Jesus valorizou esses momentos de uma comunhão maior, de uma intimidade maior com Ele. Se os irmãos olharem a passagem da transfiguração em outros evangelhos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, também registra essa passagem, e o Evangelho de Lucas, também no capítulo 9, registra a mesma passagem. Os irmãos vão perceber que em Lucas está registrado, ou está acrescentado o propósito que levou Jesus a chamar seus discípulos, para subir ao monte em particular. Lucas diz que ele queria orar com os seus discípulos. O maior
o melhor momento em que nós nos sentimos perto de Deus, um momento de maior intimidade que nós podemos ter com Deus, é o momento das nossas orações. Eu tenho certeza que quem tem vida de oração aqui sabe do que eu estou falando. A gente enfrenta circunstâncias difíceis nas nossas vidas e a gente vê a manifestação do poder de Deus. Por exemplo, na área da enfermidade. Muitas pessoas oram e veem Deus manifestando o seu poder, sua graça, sua misericórdia, o seu amor. Mas é um momento em que a gente vê Deus agindo. E nós não queremos passar por momentos de enfermidade sempre. Nós não queremos estar com uma vida tomada de dificuldades para vermos as manifestações de Deus acontecerem. Até porque a Bíblia diz que isso seria tentar ao Senhor. Mas temos uma vida de oração, é proporcionarmos a nós mesmos momentos de intimidade com o Senhor, de manifestação da graça do Senhor na nossa vida, diante de situações que trazem prazer para a nossa alma. É convivermos com Deus, aprendermos as coisas de Deus, quando tudo está acontecendo de uma maneira boa, agradável. Então, valorizarmos esses momentos de comunhão com Deus trazem crescimento para a nossa alma, independente da dor que sentimos. Existem algumas maneiras de nós vermos a nossa fé crescer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a Bíblia também nos ensina que a fé vem pelas provações. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos: qual das duas maneiras os irmãos preferem? Eu prefiro ter a minha fé sendo aumentada por meio da comunhão com Deus, da sua palavra, por meio das orações. E aí a oração não entra simplesmente como um monólogo, como alguém que só fala com Deus, agradece e pede, mas a Bíblia nos mostra, através das atitudes de Jesus, que os seus momentos de oração foram momentos de íntima comunhão com o Senhor. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já ouviram Deus falar aos seus ouvidos por meio do Espírito Santo quando estavam orando. A plenitude da comunhão com Deus que nós alcançamos nas nossas orações, ela pode ser percebida quando nós conseguimos discernir espiritualmente as respostas de Deus, palavras de consolação de Deus, que vêm quando nós estamos orando, falando com Ele também. Nós vemos isso numa passagem muito bonita que aconteceu numa casa simples, numa aldeia chamada Betânia, perto de Jerusalém, na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Jesus foi convidado por Marta para chegar naquela casa, e quando ele chega lá, Marta, que o convidou, corre para preparar as coisas, mas Maria prefere o quê? Se debruçar diante de Jesus e ouvir o que Jesus tinha para falar ao seu coração. Maria valorizou aquele momento em particular com Jesus. Olha que coisa interessante. No Monte da Transfiguração, a experiência começa com Jesus chamando os seus discípulos para uma experiência em particular. Nós vemos na Bíblia pessoas que valorizaram isso. Maria foi uma delas. Davi, por exemplo, no Salmo 63, ele diz assim: Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. Por que Davi falou isso? Porque ele já tinha o costume de ter momentos de particular com Deus. E no Salmo 63 ele diz assim: ele procurava Deus de madrugada para ver a tua força, ó Senhor. Ele falava isso com Deus, para ver a força de Deus, para ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Então, quando nós estamos a sós com Deus, a Bíblia nos dá exemplos e de pessoas que realmente manifestaram, testemunharam a presença de Deus nas suas vidas. A Bíblia nos dá exemplo de grandes manifestações do poder, da glória e da força de Deus. Lá em Mateus 6, verso 6, Jesus fala assim com os seus discípulos: Portanto, quando orares, orem assim. Vocês vão entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus em secreto, e Deus que tudo vê em secreto falará com vocês.
Então nós vemos a Bíblia nos mostrando assim, nos conduzindo para buscarmos momentos de intimidade maior com Deus. A Bíblia também nos ensina a importância de se criar esses momentos para nos abrir com Deus. Jesus nos dá exemplo assim. Mateus 14, 23, ele despede as multidões quando ele estava lá desenvolvendo o seu ministério. Diz que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, ele ainda estava lá só, orando, falando com Deus. Então nós aprendemos que Jesus orou quando as coisas estavam bem, quando tudo estava normal na sua vida. Mas nós aprendemos também em Jesus que ele orou quando as coisas não estavam tão bem. Em Lucas 22, verso 41, diz que ele se afastou uma distância de seus discípulos, e ele se ajoelhou, e ele orava dizendo, no momento em que ele estava para ser crucificado, estava prevendo a sua crucificação, ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É uma circunstância completamente diferente daquela em que ele sobe para orar a Deus e fica lá em comunhão com Deus, quando tudo estava bem na sua vida. Então nós aprendemos que temos que orar quando tudo está bem, e quando tudo também pode estar ruim. Jesus sabia do momento da crucificação e o quanto aquilo custaria para ele. Então ele busca a Deus em oração. Nós aprendemos com Jesus que ele orou, que ele orava, colocando a vontade de Deus acima da dele. Quando ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele conclui dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Nós temos que aprender a orar assim também. Nós aprendemos com Jesus que ele orou diante de situações em que ele tinha que tomar decisão importante. Por exemplo, quando ele tinha que encaminhar os 70 discípulos para evangelizarem, ele tinha que preparar os seus discípulos. Então ele ora a Deus, ele se retira antes, procura um monte e ele vai orar. Diz o texto na Bíblia que ele passou a noite orando. Tem uma outra passagem em que ele é testado por alguns fariseus. Ele estava ali perto do templo e de repente chegam alguns fariseus levando uma mulher que tinha sido pega em adultério, em flagrante adultério. E eles levavam aquela mulher diante de Jesus, de uma certa forma compelindo Jesus a decretar a sentença de morte, porque a lei dada por Moisés autorizava isso. Se alguém fosse pego em flagrante adultério, deveria ser apedrejado. E naquele momento, diante de tanta pressão, eu creio que qualquer pessoa normal cederia àquela tentação daqueles homens e simplesmente diria: então cumpra-se a lei. E aí Jesus abaixa, ele começa a escrever algumas coisas na terra, e de repente aqueles homens começam a olhar o que estava sendo escrito ali. A Bíblia não diz o quê, mas ele fala uma pergunta assim: qual de vós que não tem pecado? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E de repente aqueles homens vão saindo um por um, começando dos mais velhos, com certeza os que tinham mais pecados. E ele fala com aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te condenam? Eu também não te condeno. Então vai e não peques mais. Que saída inteligente, maravilhosa, perfeita. Mas antes de ter essa reação diante dessa pressão, essa tentação, porque com certeza foi Satanás que mandou aqueles homens colocarem Jesus contra a parede naquele momento, a Bíblia diz que Jesus tinha passado a noite orando, cultivando uma comunhão mais íntima com Deus. O que eu aprendo disso, irmãos, é que nós não sabemos o que nos espera hoje ainda, ou o que nos espera amanhã. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós podemos saber:
Se nós estivermos em plena comunhão com Deus, se nós estivermos tomados pelo Espírito de Deus e ouvindo com sensibilidade aguçada o que o Espírito Santo fala aos nossos corações, nós estaremos preparados para reagir, para responder a toda e qualquer situação que vier contra nós. Agora, nem sempre nós fazemos isso. Pare e pense sobre a sua vida, não sobre a vida do seu irmão, sobre a sua vida. Você tem vivido assim? Você tem buscado cultivar e aumentar esses momentos de comunhão com Deus, de oração? Momento de comunhão sobre a palavra de Deus. É isso que vai desenvolver na sua vida uma musculatura espiritual, te dá força. No Salmo 63 que nós mencionamos aqui, Davi diz, de madrugada te buscarei, eu verei a manifestação da sua força, da sua glória. Jesus chama aqueles homens, em particular, eles precisavam ser transformados. E a transformação na vida de uma pessoa se dá pela compreensão. Acontece primeiro na mente. Mas nós aprendemos que a nossa mente é o campo da batalha espiritual. Então o nosso espírito precisa estar fortalecido antes de qualquer coisa. Então quando Jesus os chama para ensiná-los, para que eles pudessem compreender, o que Jesus usa como início daquele fenômeno da transfiguração, Jesus usa a oração. É através da oração, irmãos, que grandes coisas serão manifestas nas nossas vidas. Agora, como que se deu esse fenômeno da transfiguração lá no monte? Nós estamos lendo Mateus 17. Abra agora em Lucas, capítulo 9, versículo 29. O evangelista Lucas acrescenta algumas coisas, ele traz mais riqueza na forma como ele relatou o fenômeno. Diz assim: e aconteceu que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aí está a explicação, porque Jesus o chamou em particular, por que naquele momento Jesus se transfigurou, por que então os discípulos viram Elias e viram Moisés conversando com Jesus, e por que o assunto que eles estavam conversando com Jesus era a sua partida, ou seja, a sua morte e ressurreição, aquilo que estava para acontecer em Jerusalém. No capítulo 16 de Mateus, Pedro não compreendeu, Pedro não quis aceitar. Então Jesus o chamou para orar. E ali naquele momento, houve uma manifestação do poder de Deus. E fez com que eles vissem algo que nenhuma outra pessoa poderia ver. A palavra de Deus diz que o corpo de Moisés foi arrebatado, ninguém o viu. A palavra de Deus diz que o corpo de Elias foi também arrebatado, subiu numa carruagem de fogo. Ninguém viu o corpo de Elias. E nesse texto, Pedro, Tiago e João veem Moisés e Elias conversando com Jesus. O assunto era o mesmo que Jesus tinha conversado com eles e que eles não aceitaram. Repreenderam Jesus. Como quem diz, tu és o filho do rei, tu és o Messias, você não vai ser humilhado, você não vai ser maltratado, você não vai ser derrotado numa cruz. Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque essa palavra tua é pedra de tropeço para mim. Então o chama para aquele momento. A forma como Elias e Moisés apareceram para Pedro, Tiago e João, o Evangelho de Lucas diz que foi em glória. Eles não viram o corpo carnal de Elias
e de Moisés. Foi em glória e não em carne. Qual a diferença de nós vermos um corpo glorificado, de vermos um corpo encarnado, materializado? O corpo glorificado é aquele que nós receberemos quando formos para os céus. Pedro, Tiago e João, eles reconheceram que era Elias, que se tratava de Elias, que se tratava de Moisés, pelo diálogo que acontecera ali entre eles. Até porque não tinha nenhuma fotografia de Elias, não tinha nenhuma fotografia de Moisés, para que eles pudessem reconhecer pela visão tão somente. Mas o que está em questão aqui é a predisposição de Deus, através de Jesus, de retirar 3 pessoas simples do seu convívio e levar para uma experiência sobrenatural, que pudesse transformar a sua mente, que pudesse incutir neles uma fé que fosse capaz de fazer com que eles crescem e aceitassem o propósito de Deus para a vida deles, principalmente para a vida de Jesus, a quem eles seguiam. Quantas e quantas vezes a palavra nos confronta, irmãos, e nós não aceitamos. Quantas e quantas vezes Deus está dizendo para nós fazermos coisas que nós não estamos dispostos a fazer e viramos a página da Bíblia. Eu acho linda a predisposição de Jesus de perseverar com aqueles 3 homens que eram líderes dos discípulos, poderíamos pensar assim. E fazer algo a mais por eles, na vida deles, para que eles pudessem compreender. Por que apareceu Moisés? Por que apareceu Elias? Moisés representava toda a lei. Elias representava todos os profetas. A Bíblia diz que Elias foi o maior de todos os profetas. Os judeus acreditavam assim. Os judeus mais religiosos seguiam a lei à risca. Os escribas e os fariseus, eles eram referência de quem tinha maior comunhão com Deus. Se os irmãos lembrarem aquela passagem em que Jesus curou o cego e mandou que ele lavasse os seus olhos no tanque de Siloé, e era um dia de sábado, os religiosos perseguiram aquele jovem e perguntaram para ele: quem é esse que te curou? Ele falou assim: não sei. Mas ele foi crescendo na sua experiência com Deus, tendo revelação de quem era aquele que tinha o curado. Ele disse assim: é um profeta. Naquele momento que o jovem disse para os sacerdotes e fariseus que aquele que o havia curado, que era Jesus, era um profeta, ele foi repreendido veementemente pelos líderes religiosos. Assim, nós conhecemos Moisés, mas esse, se fosse da parte de Deus, não teria curado você no sábado. Olha, o coração daqueles homens estava preso em quê? Estavam presos na religiosidade, de que se a lei dizia que o sábado deveria ser guardado, então ninguém poderia curar no sábado. Jesus cura no sábado. Eles veem o fenômeno da cura na vida daquele cego, foi um cego de nascença. Eles rejeitam a manifestação do poder de Jesus na vida daquele homem, para continuar fundamentando a sua fé, a sua crença numa religiosidade da lei. E isso demonstra o quanto eles estavam presos a Moisés. Quem que Deus faz aqueles discípulos verem conversando com Jesus? Moisés. Os judeus acreditavam que Elias foi o maior de todos os profetas. Elias fez grandes milagres. Naquele momento da transfiguração, quem que Deus faz com que Pedro, Tiago e João vissem conversando com Jesus? Elias. Os irmãos olharam o Antigo Testamento, que era estudado nas sinagogas. Eles se resumiam o quê? A lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros e os profetas. Jesus tinha dito para os seus discípulos que convinha que ele padecesse em Jerusalém, que ele fosse crucificado e que ele ressuscitasse ao 3º dia. Os seus discípulos, judeus como eram, não acreditaram e nem aceitaram.
E aí Deus persevera, através de Jesus, os convida para uma reunião em particular e faz uma revelação que nenhuma outra pessoa teve naquele tempo. Mostra para eles Jesus conversando com Moisés, conversando com Elias e falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Está registrado em Lucas. Como quem está dizendo assim: vocês agora acreditam? É Moisés quem está falando que Jesus precisa morrer e ressuscitar por vocês. Vocês agora acreditam? É Elias, o representante de todos os profetas da Bíblia, inclusive os que profetizaram sobre o Messias. É Elias quem está falando que convém que Jesus morra por vocês e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida daquele momento, ouviu-se uma voz. Diz o texto que eles foram envolvidos por uma grande luminosidade, e ouviu-se uma voz naquele monte que dizia assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Preste atenção nessa última ordem, nessa última palavra de ordem, vinda de Deus. Eles viram Elias, viram Moisés, viram Jesus. Eles já acreditavam em Elias, já acreditavam em Moisés, estavam seguindo a Jesus, mas com seus corações tomados com seus próprios interesses. E eles ouviram uma voz do céu que dizia: este terceiro que está aí é o meu filho amado, o Messias, em quem me comprazo. É ele que vocês têm que ouvir. Não é mais a lei, não são mais os profetas. Ele é superior a tudo isso. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento de toda a profecia. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu aos corações do seu povo com quem ele tinha compromisso. Jesus é tudo, irmãos, que nós podemos esperar para as nossas vidas. Ele é superior a todo e qualquer entendimento religioso. Ele é superior a toda e qualquer expectativa humana da manifestação de Deus na nossa vida. O maior dom que nós podemos receber de Deus é a nossa salvação. E a nossa salvação só se dá por meio de Cristo Jesus. No tempo de Jesus, outras pessoas curavam. A Bíblia ensina que outras pessoas curaram cegos, inclusive. Nunca um cego de nascença, mas curaram cegos. A história de Moisés está em voga. Aquele milagre que Deus fez por meio de Moisés, quando o seu cajado foi para o chão e virou uma serpente, os profetas do Deus pagão dos egípcios também fizeram. O cajado deles também virou uma serpente, mas a serpente do cajado, oriunda do cajado de Moisés, engoliu todas as outras. Muitas pessoas, há muitas outras fontes que podem trazer algum tipo de suprimento para as nossas necessidades momentâneas das nossas almas, das nossas vidas. Mas só Jesus é capaz de suprir todas as necessidades. Ele é a fonte que supre integralmente as necessidades do nosso coração e da nossa alma. Tanto que quando Pedro olhou e viu Moisés, Elias e Jesus, qual foi a reação daquele homem naquele momento? Senhor, bom é estarmos aqui. Olha no texto de Mateus, vocês vão ver essa frase. Bom é estarmos aqui. Isso significa o quê, irmãos? O prazer que eles sentiram pela manifestação do sagrado diante deles. Ninguém nasceu para ter uma vida profana. E o profano significa aquilo que é contra os princípios de Deus. Deus nos fez para vivermos num paraíso, irmãos.
Ele criou um paraíso para nós vivermos, mas pelo pecado nós fomos expulsos do paraíso. Então eu vejo nesse momento da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João, pecadores como nós somos hoje, perceberam ali a presença de Jesus, perceberam o sobrenatural acontecendo, eles viram Elias, eles viram Moisés, a reação foi: Senhor, como é bom estar aqui nesse lugar, nesse monte, como é bom orar, como é bom perceber a manifestação do sobrenatural. E aí ele faz uma proposta: o Senhor permite que eu construa uma tenda para o Senhor, para Elias, e uma outra tenda para Moisés? Da onde nasce essa proposta de Pedro, irmãos? Ele queria prolongar aquele momento delicioso na sua vida. Vou fazer uma tenda aqui para vocês ficarem, para que a gente fique mais tempo aqui. Não importa que a gente fique no relento, vocês ficam bem e aí vocês vão ficar. Então a gente vê a predisposição no coração daquele homem de tentar prolongar aquela experiência com Deus. Aí eu quero trazer isso para a nossa vida hoje. O que nós temos feito? Qual é o nosso esforço para prolongarmos a manifestação ou as experiências que nós temos tido com Deus? Seu filho adoece, você ora por ele, Deus cura e você diz: obrigado, Senhor, tchau. Você está passando por uma crise financeira, aí está desempregado, você está orando, vai nas campanhas de oração, vai na intercessão todos os dias, vai na igreja às 7 horas da manhã, e aí Deus resolve o seu problema, você diz: Senhor, obrigado. E só. O que Jesus falou em Mateus 16, verso 26, 27, e Ele virá e nos julgará segundo as nossas obras. Dará a cada um segundo as suas obras. A questão é que nós não temos feito nada, ou muito pouco, que possa demonstrar para Deus a alegria de estarmos tendo a presença doce e inefável dele na nossa vida. O dom inefável de Deus é poder sentirmos a transcendência dele todos os dias nas nossas vidas. Essa presença divina que traz harmonia interior para o nosso coração. A primeira manifestação de alegria, de gratidão, que demonstra harmonia interior na vida do cristão, é o desejo de louvar. Por isso que o Salmo diz que Deus habita no meio dos louvores. Nós precisamos nos esforçar para cultivarmos isso. Precisamos nos esforçar para criarmos isso, porque tem gente que nem tem isso ainda, nem teve ainda. Não tem o que cultivar porque nunca teve. Quem já teve, se esforce para cultivar esses momentos, para prolongar esses momentos. Essa transfiguração de Jesus, irmãos, poderia muito bem ter o seu tema substituído por o monte da compreensão. O monte da compreensão e da confirmação dos propósitos de Deus para a vida de Jesus. Foi isso que aconteceu lá. Jesus, por palavras, não convenceu a sua igreja, não convenceu os seus discípulos. Então ele se transfigura, Deus faz o milagre da aparição de Elias, de Moisés, e os convence. E depois do convencimento, o que aconteceu? Diz o texto, eles sentiram medo naquele momento, Jesus chegou e disse: não tenham medo, não temais. Eles abriram seus olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Somente Jesus. Isso acontece conosco, irmãos. Muitas vezes, ainda hoje, nós abrimos os nossos olhos. A religiosidade que nós vivíamos não supriu o nosso coração.
nem Elias, nem Moisés. Quem nós podemos ver diante de nós é Jesus. Um amigo verdadeiro, companheiro, inseparável em todas as horas da nossa vida, do nosso dia a dia. Então é a Ele que nós devemos louvar, é a Ele que nós devemos nos apegar, e é com Ele que nós devemos viver. Amém?